Estamos aqui na Expo Católica com um casal, assim, que eu sou suspeita para falar. Eu tô até emocionada aqui, porque acompanho há muito tempo. A Andressa Uller e o Gabriel Tanus. A Andressa, ela é mestre em comunicação, que eu já sei o currículo de cor, não preciso ler. Influenciadora, né? E apesar de jovem, gente, ela é lá do tempo do canal do YouTube, né? E desenvolve todo esse trabalho. O Gabriel também é escritor, professor, e os pais da Antonella, né? E vieram dividir aqui com a gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco na Expo Católica. Sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês. É uma alegria muito grande. Eu falo que Deus realiza sonhos. Eu sempre tive esse sonho desde que eu conheço a Expo Católica, de estar aqui. Então, estar aqui hoje é realmente a concretização de um sonho. Eu acho lindo como a Expo consegue unir tudo aquilo que envolve o meio católico nessa mesma missão de evangelizar. É maravilhoso estar por aqui. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui também. Como a Andressa falou, é a concretização de um sonho, é uma alegria muito grande poder viver essa atmosfera, né, que como ela bem pontuou, a gente percebe como a igreja é viva, é atuante e como é lindo estar aqui, né, como é bom viver essa realidade. Muito bom estar aqui. Andressa, conta um pouquinho para quem não te conhece, porque eu já conheço, como começou a sua trajetória, né, na internet, nas redes sociais? Eu sempre fui apaixonada por blog de moda e beleza. Então, desde quando eu era bem novinha ali, eu começava a fazer vídeos. Na verdade, quando eu era criança, a minha brincadeira de criança era brincar de ser apresentadora de televisão, apresentadora de rádio. Então, eu sempre gostei muito de comunicação. E aí, segui, assim, mais nesse caminho focado mesmo para o público que falasse sobre dicas de look, dicas de maquiagem e tudo mais. Mas eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu faço parte do movimento de Renovação Carismática desde 95, então meus pais servem há muito tempo, né? Então eu sempre fui a filha do Toninho da Silva que estava junto. Mas depois que eu tive a minha experiência pessoal com Jesus e que eu comecei a ir por amor a Jesus, pela minha experiência com o Senhor, é que tudo mudou. E aí eu assumi esse chamado de ser sentinela, que é um pedido de São João Paulo II, na época Papa João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude do ano de 2000, que ele falou a seguinte frase para os jovens: amado jovem, é vosso turno de ser sentinela da manhã, que é aquele que anuncia a chegada do sol, que é Cristo ressuscitado. Então, quando ele falou essa frase, ele mobilizou os jovens a serem sentinela. E aí, aquilo que eu já fazia na internet com relação a videozinhos de dicas, o Senhor transformou em um meio de evangelização. Como que foi? Eu tinha esse chamado de ser sentinela na igreja, no meu grupo de jovens, em tudo aquilo que eu atuava. Então eu falava, eu sou sentinela, e eu sou sentinela. E aí um dia à noite, antes de dormir, me ajoelhei, fiz a minha oração. Falei para o Senhor que eu queria ir além daquilo que eu estava vivendo na igreja e tudo mais. E aí eu dormi, aí o Senhor aí eu acordei 3 horas da manhã. Eu sempre falo, né, nesse horário muito especial, né, me pus em oração, só que eu acordei com um nome, Garota Sentinela, com a logo desenhada no meu sonho. Aí eu abri o computador, desenhei, porque eu na época trabalhava também como designer gráfico, desenhei a logo e registrei em todas as plataformas o nome Garota Sentinela, porque eu queria assumir aquele chamado. E aí eu fiz essa mudança de foco, de falar somente sobre moda e beleza, e passei a usar a internet para falar de Jesus, inicialmente pelo canal no YouTube. Depois eu fui indo para as outras redes sociais, mas inicialmente era canal no YouTube como blog. Isso lá no ano de 2012. Então lá era muito mais o YouTube, blog mesmo, do que hoje em dia, que a minha plataforma que eu mais utilizo na internet é o Instagram, onde eu tenho posts diariamente. Então começou mesmo por um chamado de ser sentinela, de anunciar Jesus a todo instante, que Jesus está voltando, né? A gente precisa ter isso sempre bem claro, preparar, porque não sabemos o dia nem a hora, mas é importante nós estarmos preparados, vigilantes em sentinela. E você, Gabriel, a sentinela te chamou? A evangelização ela já faz parte também da minha história de vida, né? Costumo brincar desde que eu me entendo por gente, porque sou filho de missionário, né? Roberto Tanus, muito conhecido também na Igreja Católica, muito atuante, juntamente com a minha mãe Neuzinha. Mas, de fato, a evangelização por meio das redes sociais, ela começou
por volta do ano de 2015, 2016, eu comecei com alguns posts ali no Facebook, alguns discernimentos, algumas realidades, histórias que vinham ao meu coração e que eu gostaria de partilhar também com o público. Ali eu fui me posicionando também na internet e colocando. Mas de forma mais atuante mesmo foi a partir, né, do matrimônio, do relacionamento, até antes disso, né? Quando comecei a namorar com a Andressa, a partir dali, nessa perspectiva, a gente começou, engajei um pouquinho mais nas redes sociais. A Andressa até muito me motivava, me incentivava bastante. Amor, você tem muita coisa para partilhar, você tem muita coisa legal que precisa ser dita, que precisa ter uma dedicação. E a partir dali, né, mesmo hoje ainda tendo bastante limitação em termos de horário, em termos de tempo, mas a Andressa sempre me motiva, me incentiva, me apoia para que eu possa também evangelizar. E a gente partilhava agora há pouco, aqui mesmo na Expo Católica, dessa realidade, que de fato a internet ela pode chegar, as redes sociais chegam aonde o microfone muitas vezes não consegue chegar, né? Então a gente tem que ter essa noção e esse sentido para entender que Deus pode sim nos mover em uma realidade de evangelização muito maior e muito mais ampla quando a gente se lança e se entrega a Ele por meio das redes sociais, da internet. Então, dizendo sim a esse chamado e confiando também na minha esposa, que muito me ajuda, né? Também me coloquei à disposição nesse sentido. Eu lembro quando a gente namorava, o Gabriel estava finalizando já o mestrado dele em Ciências das Religiões e ele escrevia muita coisa linda, assim. E ele sempre foi de escrever muitas coisas lindas. E a gente, na época, eu atuava mais no blog. Eu chamei ele para ser colunista no meu blog. Ele escrevia mensagens maravilhosas. Eu falei, a gente precisa compartilhar mais aquilo que tu escreve, aquilo que tu fala. E aí ele fez o Instagram dele também e ali ele começou também a partilhar. Mas depois que ele começou a gravar vídeos falando, foi aí que ele cresceu mais ainda, né, amor? Isso, e foram vídeos, mensagens simples, mas que, como a própria palavra diz, né, Jesus ensinava muito por parábolas, né? Então, às vezes mensagens simples, mas que alcançam o coração, que edificam uma vida. Então, motivado, inspirado dessa maneira, eu me coloquei à disposição também. E aí, como a Andressa falou, deu uma alavancada, assim, foi muito legal perceber que realmente o nosso pouco, ele pode se tornar, muitas vezes, muito ou tudo na vida de quem nada tem, né? Então, é muito bonito quando a gente tem essa oportunidade de receber um testemunho de uma vida que foi impactada, que foi transformada, e a gente fala, poxa, isso para nós às vezes parece tão simples, né? Mas quando chega lá na ponta, quando chega do outro lado, edifica, transforma, e aí cria total sentido pro nosso mover e pro nosso doar e se entregar a Deus, que é justamente isso, é ser um mísero instrumento e deixar que Ele faça a graça, seja como for, da maneira dele, que é a forma perfeita de agir, né? Andressa, vamos voltar lá então para 2012, para você nos contar quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você decidiu que o seu chamado era a evangelização no meio digital, nesse cenário que ainda, hoje em dia, a gente já está voando, a gente estava caminhando, né? As coisas estavam começando a ganhar mais força. Como foi para você? Foi um caminho muito lindo. Eu sempre fui muito feliz com cada pequena coisa que acontecia. Sempre fui muito grata, assim. Então, cada coisinha que acontecia, eu achava muito legal. Por exemplo, eu não tinha instrumento, não tinha um tripé, não tinha câmera, e aí eu ia inventando. E aí eu inventava, aí eu consegui comprar um tripé, aí consegui comprar câmera. E na época a dificuldade maior mesmo era essa parte de recursos, sabe? Eu lembro que até na época eu queria fazer um cenário para os meus vídeos, eu imprimi na folha sulfite a minha logo bem pequenininha e colei numa parede, várias folhas, fiz a parede inteirinha de folha A4 e assim eu fazia todos os detalhes. E acredito que como desafio maior seja mesmo a nossa própria dedicação, né? Saber que naquela época eu fazia faculdade, trabalhava em outros lugares também, então sempre, e dentro disso, desse meio a gente fazia e a gente se virava, tanto que se a gente olhar lá no começo, não tinha muita qualidade, né? As coisas hoje a gente compara, não tinha muita qualidade, mas a gente nunca desanimou, nunca deixei de fazer, embora não tinha as possibilidades. Eu me lembro ainda que foi um presente que eu ganhei, uma câmera
bem do jeito que eu queria, né? Dentro das possibilidades que a gente tinha. E simplesmente, quando eu comecei a gravar, sumiu o meu carregador da minha câmera. Sumiu, desapareceu. Daí eu, gente, o que está acontecendo? Aí lá fui eu gravar de novo com má qualidade para a internet, para dizer que tinha acabado. Então são pequenos testemunhos assim que Deus vai dando a graça. E não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comprar e rapidinho chegar pela internet. Não era assim igual, né? Mas Deus deu a graça, a gente foi firme, foi fazendo. Não dava atenção para as críticas. Claro que sempre tem hate, né? Mas o importante é a gente focar na mensagem de Jesus que precisa ser passada e não dar muita atenção para críticas de pessoas que não estão querendo contribuir verdadeiramente com a nossa missão. E, Gabriel, conta pra gente um pouco a importância, né? Vocês vieram também para falar do posicionamento do cristão na internet, né? Então, conta pra gente um pouco, assim, da importância da evangelização no cenário digital enquanto comunidade, enquanto igreja, nos dias atuais. É fundamental a gente entender, como já dizia São Francisco de Assis, pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. Acho que esse é o primeiro ponto, nós partilhávamos aqui em outros momentos, que a gente tem que ter essa noção, né? O principal testemunho que nós temos que dar é com a nossa vida. Eu e a Andressa, se a gente notar nas redes sociais, a gente nada mais faz muitas vezes, né, amor? Claro, não aqui desvalorizando aquilo que a gente faz, mas nós expomos a realidade cotidiana, diária. A Andressa fala muito sobre isso. Ser santo no dia a dia, buscar nas pequenas coisas. Ela que se inspira muito em Santa Teresinha, buscar pela pequena via, né, a santidade. Então, assim, deixar transbordar também por meio dos atos cotidianos. Então, essa é a principal realidade que eu acho que tem que nos mover na evangelização, seja qual for o segmento. Deixar que através da nossa vida transborde o evangelho, porque primeiro eu preciso deixar que passe por mim, que realize em mim uma graça, e a partir daí também isso vai fluindo e acontecendo, né? Então nós partilhamos agora há pouco sobre essa realidade, da naturalidade que as coisas vão fluindo e acontecendo, à medida em que nós nos entregamos àquilo que é verdadeiro, que é a verdade do evangelho. Então esse é um ponto crucial. Deixar que a verdade do evangelho seja enraizada em nosso coração, para que ela alcance aí sim outras realidades, seja das formas mais simples, seja no segurar na mão da minha esposa com carinho e dizer eu te amo. Às vezes isso é tão pequeno, mas quando chega lá na ponta, né, em outras realidades matrimoniais, a pessoa talvez reflita, poxa, há quanto tempo eu não faço isso? Quanto tempo eu não seguro nas mãos da minha esposa e digo para ela, eu te amo? Então, isso às vezes são atos simples, mas é um transbordar de amor impactado pela realidade do evangelho. Então eu acredito que esse é o mover mesmo de Deus nas nossas histórias de vida. Andressa, e como você acha que a juventude deveria se deixar ser usado pelo Espírito Santo? Porque a gente sabe que muitos jovens, eles têm a sua crença, mas eles não expõem. E muitas vezes é justamente pelo medo de ser julgado, de ser chamado de Caxias, né? Como a gente ouve falar. Qual a importância mesmo do jovem não ter medo, dele se desprender e deixar mesmo ser instrumento? Toda pessoa, quando ela tem uma experiência com Jesus, ela quer sair em missão. Ela quer fazer com que as pessoas tenham aquela mesma experiência que ela teve. Isso não somente com Jesus. Todo mundo que é muito tocado por algo quer convencer o seu redor que aquela realidade é a melhor que existe. Então, o jovem, quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, ele quer e ele precisa, sim, ir e proclamar o máximo possível aquele amor que ele recebeu de Jesus, né? E falar sobre isso, eu acredito que é de fato uma missão de quem teve um encontro com Jesus. Ainda mais hoje em dia. Ontem eu estava assistindo uma palestra aqui na Expo Católica sobre o quão forte é a presença da juventude na internet. Falava sobre que 93% dos jovens, dos adolescentes estão na internet. O que eles estão consumindo? Se nós que somos católicos, que estão ali vivendo a fé verdadeiramente, nos abastecendo, se nós não colocarmos para fora aquilo que nós recebemos, aquilo que está enraizado no nosso coração, nós
vamos deixar de conquistar almas para Jesus. Então hoje, a missão de um consagrado do Senhor, a missão de alguém que teve um batismo no Espírito Santo, que foi tocado por Jesus, é falar dele a todo tempo. E falar, sim, evangelizar as pessoas na internet com comportamentos, como o Gabriel falava, mas também com palavras, compartilhar aquilo que recebeu. E muitas vezes, principalmente as pessoas que têm um jeito de aprender, porque tem pessoas que têm muita facilidade de ler o catecismo e só leu já entendeu tudo. Tem gente que é mais visual, os meios de aprendizagem. Tem gente que é mais sinestésico. E a pessoa que ela é mais sinestésica, que a maioria da população, ela precisa, de fato, estudar, entender aquilo que ela teve contato e colocar para fora. E muitas vezes, quando eu vou falar sobre algum assunto na internet, eu reafirmo aquilo para mim. Então, por isso a importância de eu falar. Eu vou tocar mais vidas, eu vou tocar mais corações, mas eu também vou estar reafirmando no meu coração. Então, é um enraizar-se na fé. E eu deixar de falar daquilo que é tão precioso pode também ser uma omissão. Porque tem muita gente na internet produzindo muito conteúdo que chamam de valor, mas não tem valor algum. Muito pelo contrário, são conteúdos extremamente rasos. Então, quem tem uma fé enraizada precisa se posicionar hoje. Gabriel, como o exemplo dos santos jovens, os santos dos nossos tempos, pode ajudar a juventude mesmo a dar esse sopro do Espírito Santo, né? Esse fogo do Espírito Santo, porque só quem experimenta sabe como o agir do Espírito Santo faz com que a gente transborde. Quando a gente vê santos do nosso tempo vivendo aquilo que a gente às vezes acha que é impossível viver, isso faz com que nossa alma seja alimentada, né? Certamente. Vamos citar então um dos santos do nosso tempo, São João Paulo II, que não, né, ele não partiu jovem, obviamente, mas ele dizia de uma forma muito linda que santo não é aquele que nunca pecou, né, mas é aquele que mesmo caindo não deixou de levantar. Então, quando a gente olha para a vida dos santos, do modo muito especial, os santos jovens que nós temos na igreja, eles nos inspiram, nos motivam e nos mostram que é possível ser santo, que existe um caminho seguro. E esses trilharam esse caminho, agradaram a Deus. Em algum momento eles podem ter tido as suas fraquezas, também as suas limitações, mas não deixaram de insistir na busca pelo aperfeiçoamento, pelo encontro pessoal com Jesus Cristo, pela restauração por completo. Então, quando a gente olha essa realidade, é uma realidade de muita inspiração. E a nossa Igreja Católica ela é riquíssima em testemunho, em vida transbordada através da ação desses vários santos que nós temos da igreja, vários santos jovens. Estamos aí vendo, né? Beato Carla Cutz, que está para ser santificado em breve. Que exemplo fantástico, né? Um jovem que viveu as realidades jovens, que atuou dentro da igreja, que foi testemunho, não se corrompeu e hoje nos deixa esse sinal claro. É possível ser santo nos dias de hoje. Então é lindo, nós precisamos olhar sim, nos inspirar com muita certeza de que eles chegaram e se eu trilhar aquele caminho, também posso chegar lá. Então é uma certeza que a gente carrega no coração. Nos inspiremos nos santos, porque eles nos mostram, é possível o caminho de santidade. Amém. Agora eu quero saber como tem sido a experiência de vocês na Expo Católica. Ai, gente, meu Deus, a gente fica assim, ó, é tanta coisa que eu acho que é pouco esse tempo. Podia ser um mês de Expo Católica. Tanta coisa para visitar, a gente fica querendo conhecer mais e a sensação que a gente tem é que a gente está o tempo todo uma grande família, sabe? É olhar para o lado, nossa, tem ali meu irmão, uma irmã aqui, olha só, e pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, todo mundo reunido aqui. Então você que sonha um dia vir na Expo Católica, se organize, venha em nome de Jesus. Ano que vem nós estaremos aqui, porque é realmente um momento único, né? A gente está acostumado a eventos nacionais dentro dos movimentos, das coisas que a gente frequenta, mas quando a gente vê um evento que reúne tantas possibilidades, tantos tipos de pessoas, tudo aqui juntinho, sabe? É lindo demais. Para mim está sendo encantador e parabéns pela produção. Cada detalhe pensado com maestria. Olha, eu tô encantada mesmo.
A Andressa falou tudo, sabe? É olhar para essa realidade, a gente falava sobre isso. É tão bom ser de Deus. É tão bom estar no meio do povo de Deus, né? E ver esse capricho, esse detalhe. Eu tenho certeza que esse momento que a gente está vivendo aqui agora, para você, para todos que estão aqui envolvidos, né, nos bastidores de uma forma tão linda, é uma missão. E isso é lindo, é saber que nós podemos alcançar vidas, como a Andressa falou de uma forma tão linda, resgatar almas, alcançar almas para Jesus. E viver isso aqui na Expo Católica é assim, gente, só sabe quem vive. Então, vem, experiencia, né, vive esse momento. Amanhã mesmo ainda tem mais um dia especial aqui, né? Se programe, se organize, porque só vai saber quem vier aqui mesmo. É lindo demais, é muito bom estar aqui na presença do povo de Deus, beber, né, dessa graça, beber dessa fonte, encontrar pessoas, encontrar talentos, é maravilhoso demais. Foi muito bonitinho ver o Gabriel chegando aqui ontem, ele, meu Deus, nossa, que coisa linda. Que mega estrutura, que organização, e o carinho, gigante. e o carinho. A Expo é gigante. É gigante. É gigante. Mais do que só a estrutura aqui de mais de 3 andares, mas é gigante em termos de ação e de alcance no coração das pessoas. Então, é fantástico. Incrível. Nossa, gente, muito bom conhecer vocês. Em nome de toda a equipe Expo Católica, a gente quer agradecer de coração, primeiramente, ao sim que vocês deram ao chamado de Deus para a vida de vocês, para a vocação de vocês, e que a gente possa estar juntos em outros momentos de partilha, né? Para que a gente possa mesmo se unir, porque o objetivo da Expo Católica é essa unidade, né? Então, tudo que nós fazemos com o propósito de evangelizar. Porque se não for isso, são apenas negócios, e a gente não está aqui para negócio, está para evangelizar. Então, muito obrigado por vocês compartilhar esse momento conosco. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Foi uma honra de verdade estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então eu vou pedir agora, só para encerrar, para vocês fazerem um vídeo. Eu vou pedir para vocês olharem lá, convidando as pessoas para a Expo Católica 2025. Tá. Olá, eu sou a Andressa Uller, do Instagram Garota Sentinela. Olá, eu sou o Gabriel Tanus. E nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial. Venha participar da Expo Católica 2025. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é uma experiência única, todos reunidos em uma só missão, que é evangelizar. Seu coração vai ser impactado e transformado neste lugar. Venha participar. É isso aí. Expo Católica 2024, novos caminhos, mesmo propósito, evangelizar.